Adão e Eva, Big Bang ou evolução das espécies? Com certeza você já se perguntou o que está correto sobre o início de tudo. Mas você sabia que a Igreja aceita tanto a teoria do Big Bang quanto a teoria da evolução das espécies? Sim, elas também são explicações aceitas pela Igreja sobre o princípio de tudo. Neste vídeo de hoje, vou te explicar sobre esta junção entre religião e ciência, os símbolos ocultos no livro do Gênesis e por que esta parte da Bíblia não é tão simples quanto parece. Eu também sempre tive estas dúvidas e agora estou aqui com vocês aprendendo e compartilhando aquilo que descobri sobre o primeiro livro da Bíblia. Afinal, os primeiros capítulos de Gênesis são apenas a descrição de humanos desobedientes? Ou existe algo por trás de tudo isso? Embarque agora comigo nesta descoberta. Benedictus Dominus Deus Israel. Olá, nazarenos! A paz de Cristo! Hoje aqui no Benedictum Fructum vamos destrinchar de uma vez por todas o relato da criação e depois entenderemos sobre a aceitação das principais teorias científicas do universo e dos seres humanos pela Igreja. Daqui para frente, preste atenção nos símbolos ocultos deste livro, que além de divino, é genial, com algumas lições de vida que não se perderam com o tempo. Mas antes de continuar, segue o nosso canal para continuar recebendo estas informações que pesquisamos com muito carinho e que dão um trabalho danado na produção. A Bíblia possui mais de 20 séculos de história, que muitas vezes não são literais. É muito comum ela nos explicar por meio de símbolos ou parábolas. No início do livro do Gênesis, Deus fala: haja luz, e separa a luz das trevas. Simbolicamente, você já pensou o que isso nos diz? A frase de Deus, Fiat Lux, também nos remete ao presente divino do discernimento, que nos possibilitou um raciocínio diferente dos animais selvagens e nos colocou a consciência, que nos trouxe até a luz. Até podemos ter dúvidas, ou seja, trevas, mas elas fazem parte da vida humana, pois nem tudo conseguiremos explicar. Depois, Deus cria o firmamento, que é o nosso céu, e a terra seca, separando o espírito da matéria, ou seja, o céu da terra. O homem não é completo caso separe estes dois componentes de si, espírito e matéria. E se você observar, isso aparece em diversas mitologias antigas, algumas delas que nunca tiveram contato entre si. Este espírito nos leva à transcendência e a matéria nos leva à nossa existência em si. A transcendência é quando o ser humano consegue se dirigir para além de si próprio, ou seja, por meio teológico, filosófico, intelectual, etc. Então, quando falamos de um homem caído, é aquele homem sem o espírito, que tem a pele de animal, mas perdeu a sua essência divina. E esta incompletude é que nos tira nosso sentido da vida. Então, a partir da criação dessa matéria e do espírito, Deus passa a organizar a matéria. Aí sim, a luz solar, as estrelas, os seres vivos e o mais atrevido dos seres, a espécie humana. Ah, e eu tenho um recado para você que quer se aprofundar na tradição católica. Você já ouviu falar da plataforma Reconquista? É uma formação que apresenta as maravilhas da fé católica, com toda a sabedoria da Igreja, ensinada com clareza e com entusiasmo em dezenas de cursos exclusivos. O conteúdo é promovido pelos arautos do Evangelho, que vão te ajudar a fortalecer a sua fé e a encontrar a verdadeira alegria e paz da alma.
Além de crescer no conhecimento e no amor a nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua doutrina, você ainda colabora com a formação de milhares de missionários dos arautos do Evangelho. Confira aqui abaixo, no link da descrição. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso não deixa de ser um privilégio entre todas as espécies. Deus nos criou para sermos divinos, porém seríamos divinos pela graça, não por mérito nosso. E o que é esse mérito? Já se perguntou? Este mérito já nos foi dado e é a consciência e o discernimento humano, a nossa possibilidade de culpa. Mas este mérito só poderá ser uma graça quando escolhermos a alma antes da matéria, ou o céu antes da terra. Aí está bem claro a diferença entre nós, filhos pródigos, e dos santos da Igreja. Voltando para a criação do homem, Deus nos abençoa com a possibilidade de nos multiplicarmos pela integração entre homem e mulher. Tá percebendo que até agora não se falou em Adão e Eva? Mas vamos falar agora. Adão significa homem, ser humano, um homem de sangue. A Bíblia, além de querer nos representar o primeiro homem por meio de Adão, este primeiro homem que sem nenhuma dúvida existiu, também representa a nós, a humanidade em si. E esta humanidade foi feita com o pó do solo e o sopro de Deus, unindo a matéria com o espírito, ou seja, céu e terra. Quando a Bíblia diz que Deus esculpiu o homem do barro, isso é uma verdade teológica, não científica. E mesmo assim, vários elementos presentes no homem estão presentes na terra. É só lembrar da nossa querida e assustadora tabela periódica. Temos manganês, ferro, zinco, potássio, entre outros elementos presentes tanto no nosso corpo como no solo. Então, percebe que um pergaminho tão antigo, o antecedente da nossa Bíblia, já revelava algumas verdades que só fomos descobrir na modernidade? E aí você me pergunta, e onde entra a evolução das espécies aqui? Segura aí essa curiosidade que já eu chego lá. E assim, Deus avisa a Adão, ou para a humanidade, como quiser. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, de certo morrerás. Deus foi muito claro. Ele avisa de uma morte que não é uma morte terrena, mas uma morte da alma, do espírito, da conexão aproximada entre Deus e os seres humanos. E quando Deus retira Eva do osso de Adão, ou como muitos falam, da costela, há a criação da mulher, a primeira mulher, ou simbolicamente, dos desejos terrenos. Eva representa os desejos da matéria que fazem parte de nós, humanos. Porém, uma vida baseada nesses desejos vão atrapalhar a nossa alma. Assim, Adão e Eva são os primeiros humanos. Eles existiram, só não sabemos nem quando, nem onde. Já a humanidade e seus desejos, sendo muitos destes desejos legítimos, só nos afastam de Deus quando ocorre uma busca indiscriminada pela satisfação das nossas vontades. Os vícios, por exemplo, aprisionam nossa alma e reduzem nosso contato com o transcendente. Tá sacando a filosofia do texto sagrado? Mas antes de falarmos sobre aquela serpente cínica, deixe seu like, é muito importante para o nosso canal e nos dá uma força a mais para continuar. Então, quando a descarada da serpente aparece para o casalzinho privilegiado, esta cobra saliente utiliza uma novilíngua, no mesmo estilo em que ela tenta Jesus lá no deserto.
A serpente representa nada mais que a nossa mente, que tenta se justificar a todo momento, mesmo fazendo as maiores barbaridades. Só que aqui, no livro do Gênesis, cometer o pecado original foi renomeado pela serpente sem vergonha como a possibilidade de termos os olhos de Deus, nos igualando a Ele. É muita soberba, não é verdade? Tá, e o que é esse tal de pecado original? Tenho certeza que você já ouviu as maiores mentiras falando que o pecado original era o sexo, a genitália humana ou o desejo carnal. Mas o pecado original nada mais é do que nos afastarmos de Deus, sentirmos-nos autossuficientes, vaidosos e soberbos, exaltando os nossos desejos em detrimento do nosso espírito e achando que podemos ser um Deus. Subordinar o homem aos seus desejos, ou seja, ao fruto proibido, mata a nossa alma. Agora, e o que simboliza a punição da serpente e dos progenitores do Éden? Segura aí, um assunto de cada vez. Sem enrolação, como que tudo isso entra tanto na teoria do Big Bang e na evolução das espécies? Bom, primeiro tenho uma novidade que muita gente não gosta de falar. A teoria do Big Bang, que é a principal das teorias da origem do universo, teve como pioneiro o padre e astrofísico Georges Lemaitre. Lemaitre desenvolveu e apresentou seus estudos sobre o átomo primordial, levando elogios do seu amigo Albert Einstein. Este padre foi aclamado pelo Papa da época, Pio XII, pois sua teoria concordou tanto com os escritos de São Tomás de Aquino e da Sagrada Escritura. Por essa você não esperava, né? Já a teoria da evolução das espécies, de Charles Darwin, é aceita pela Igreja desde 1950, com o próprio Papa Pio XII afirmando que o magistrado da Igreja não proibia as investigações entre os cientistas sobre o assunto. Até o momento, não foi provada a teoria de origem humana dos macacos, mas sim de um ancestral comum. E Darwin jamais afirmou sobre a nossa origem ocorrer por primatas. Portanto, em nada contraria o princípio de criação humana por Deus, já que a partir do momento em que o homem adquiriu consciência, ou seja, espírito, ele teve uma conexão possível com seu Criador. Legal isso, né? Mas para aprofundarmos neste assunto, precisamos de um próximo vídeo. E antes de te contar sobre a expulsão do Éden, quero te lembrar para deixar aqui nos comentários alguma informação que queira ver aqui no nosso canal. Isso nos ajuda muito a entender a nossa audiência. Tá, mas o que acontece logo depois do casalzinho desobediente cometer o pecado original? Bom, eles se sentem envergonhados, pois agora perceberam que estavam nus e a vergonha pela nudez nada mais é que a nossa culpa. A culpa é um veredito do nosso tribunal interno, sem a qual nenhuma lei externa funcionaria. E quando Deus pergunta o motivo de não obedecerem, cada um joga a culpa no outro, nada mais que a velha falta de senso de responsabilidade humana. A expulsão do Éden é o fim da conexão direta com o nosso Criador, pois o pecado da desobediência macula a alma daqueles primeiros humanos. Deus também vai punir a serpente a se rastejar e comer pó. Mas você imagina por quê? Bom, porque a soberba da serpente é punida com um exercício de humildade permanente, o rastejamento. Além disso, Deus já antecipa que ela terá uma inimizade com a mulher, que lhe ferirá a cabeça. Consegue imaginar quem é esta mulher? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de deixar seu like, seu curtir, deixar seu comentário, enviar para alguém que você acha que merece saber deste conteúdo. Esta Nazarena aqui agradece o seu apoio. E até mais. In
locutus espero sanctorum.